Bem-vindos ao Burncast, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burn Company. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio ou através do nosso site, que é burncast.com.br. E não deixe de acessar nossas redes sociais, é @podcastburn no Facebook, Twitter e Instagram. Se você quiser e puder, também pode apoiar o Burncast a se manter. Basta acessar o burncast.com.br/apoie, que você pode escolher um dos apoios, que nos ajudará a continuar investindo e produzindo conteúdo para vocês. Mas não se preocupe, o Burn sempre será gratuito. Mas se você não puder, compartilhe os episódios do Burncast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos repost, beleza? Você pode não ter sido um adolescente durante os anos 80, assim como eu, mas com certeza deve imaginar a sensação de ser um, justamente pelos filmes que foram produzidos durante aquela década. Eu sou o Pedro Prado. E eu sou o Guilherme Cepeda. Estamos aqui com o querido convidado Holmes e ele vai se apresentar para vocês. Fala galera, aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte da NGF Sem Limites, da ngfsemlimites.com.br. Pois é, e esses filmes ainda são referenciados em filmes atuais, como o Curtindo a Vida Doidado, de 86, nas cenas pós-créditos de Deadpool, e também no filme Digam o que Quiserem, de 89, em A Mentira, com Emma Stone. E por isso separamos 10 filmes com a temática adolescente produzidos nos anos 80. Alguns são mais conhecidos, né, outros nem tanto. E dando o pontapé inicial na nossa lista com Clube dos Cinco, de 1985. E Clube dos Cinco é um filme escrito, né, e dirigido por John Hughes, que é um dos maiores nomes dos filmes adolescentes e também da década de 80, que é uma coisa que vocês vão ver aqui nessa lista, ele tá muito presente. E o longa mostra um dia na vida de 5 adolescentes com problemas na escola, que são obrigados a passar um sábado na detenção. Eles são confinados em uma sala e eles só podem sair de lá quando escreverem uma redação sobre quem eles realmente acham que são. E o filme é considerado um dos maiores filmes adolescentes de todos os tempos e um dos melhores trabalhos de Hughes, além de ser referência para vários filmes do mesmo estilo que vieram depois. E se a gente for olhar para trás, já tem tipo o novo Power Rangers, né, o reboot que rolou, já tinha por mais que não fosse da pegada do John Hughes, tinha aquela ideia de juntar os arquétipos, né, aqueles clichês de adolescente, do valentão, do esportista, da patricinha, do nerd, assim como o próprio Jumanji, que também faz isso, né? Tem até referência acho que é no Homem-Aranha, em algum filme do Tom Holland, eu não sei qual dos dois, eu não lembro se acho que era no primeiro, que eles fizeram referência. Eles fizeram uma foto, fazia parte, né? Porque é uma coisa que até vale ressaltar, o diretor, né, dos novos filmes do Homem-Aranha, o John Watts, ele disse já em diversas entrevistas que o trabalho do Hughes é uma fonte de inspiração para ele, e isso é notável. Você pode ter N críticas, assim como eu tenho, e aposto que você, se não gosta do filme, deve ter também, aos novos filmes do Homem-Aranha, mas é muito real que ele quis realmente trazer essa atmosfera adolescente, e ele conseguiu, né, em partes ali. E é notável isso. Então tem diversas referências, até o próprio Curtindo a Vida Doidado, né? Que o Guilherme vai puxar. E aí falando, né, sobre Curtindo a Vida Doidado, ele foi uma comédia lançada em 1986. Uma curiosidade sobre o filme é que o diretor, o John Hughes, ele escreveu o roteiro em apenas 2 dias e ele escolheu pessoalmente o ator para o papel principal, que é o Matthew Broderick, que até chegou a ser indicado ao Globo de Ouro por sua atuação. E pra quem não conhece a história, um adolescente cria um grande plano pra matar, né, o dia de aula com seu melhor amigo, sua namorada e uma Ferrari. Que é uma coisa que é bastante usada hoje em dia, né, que é a famosa quebra da quarta parede, que é quando os próprios personagens, né, eles acabam interagindo com os telespectadores e se dirigem diretamente a eles. Inclusive, no final do filme, né, o protagonista, ele olha pra tela e fala, você ainda está aqui e acabou, vá para casa. Tipo, já tem até do Deadpool, né, e o anti-herói faz o mesmo na cena pós-crédito do filme. Pois é, uma coisa engraçada, aproveitando que a gente puxou o Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidado, uma coisa que se a gente olhar pra trás, né, nesses filmes do John Hughes e outros filmes adolescentes, né, da década de 80, é uma coisa que eu já levei, já bati papo. Não, inclusive a gente bateu esse papo aqui com o Diego e outros convidados também, com a Ju, naquele episódio antirracista, e é uma coisa, quando você pensa nas obras, né, nas obras do entretenimento, com um pensamento racializado e também pensando no contexto social, é muito doido você ver como era a construção da época, né, dos arquétipos. Você vê que nesses filmes, cara, não tem nenhuma pessoa negra em evidência,
não tem nenhum contexto e geralmente as situações, se você parar pra pensar, caso tivesse, jamais que seria, né, da forma como é feita. Né? Então é bem doido a gente pensar nesse aspecto, porque meio que desconstrói a visão que a gente tem, né? Porque Clube dos Cinco, muita gente tem como o beabá da adolescência, sabe? Como definir a adolescência em um filme. Só que, sabe, não é um filme que conversa com todas as adolescências, né? Então é muito doido a gente pensar nisso. E saindo um pouco dessa linha adolescente e partindo pra uma parada mais até meio infantilizada, talvez, tem o filme Quero Ser Grande, de 88, que até rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator pro Tom Hanks e melhor roteiro, né, que era da Gary Ross e Annie Spielberg na época. Quero Ser Grande é um filme de 88 dirigido por Penny Marshall e conta a história de Josh, né, como eu disse, interpretado pelo Tom Hanks, que era uma criança que pede a máquina dos desejos para se tornar um adulto. E o pedido é concretizado e Josh precisa aprender a se relacionar com o mundo dos adultos. E você pode até não ter assistido o filme, mas com certeza você já viu a cena que o Tom Hanks e o Robert Loggia tocam chopsticks e um grande piano no chão da famosa loja de brinquedos de Nova York, Fall Schwarz. E realmente, é uma cena bem clássica. E inclusive, se a gente for pegar o enredo desse filme, pelo amor, é de repente 30 total, cara. Lembra da nossa conversa aqui sobre o lance das histórias que se reciclam? Daqueles de Hollywood? Cara, é basicamente o mesmo plot, você só trocou A por B. Literalmente isso. Mas, inclusive, esse filme é muito legal porque... E faz muito sentido, né, a indicação do Tom Hanks de melhor ator, porque é impressionante como ele interpreta uma criança, mesmo sendo adulto. Ele interpreta claramente uma criança. Se vocês se lembram. Shimmy, shimmy, vamos lá, shimmy, shimmy, vai, shimmy, shimmy, vamos lá, shimmy, shimmy, vai. Eu conheci uma gatinha, ela disse o que queria, sorvete com soda e uma cobertura. Pô, que legal! O quê? Eu não lembro disso, isso é do filme? Não lembra disso? Eu não É do lembro. filme. Isso é o quê? Uma Só não música, sei é se eu uma tô música que pronunciando eles as paradas cantam? certas, mas Era- é uma música que ele canta com um amigo dele, o brother lá. Se eu não me engano, é por causa dessa musiquinha aí que o amigo dele reconhece. Caralho, é lembro, tu, verdade. tu cresceu. Verdade. É muito E é doido. legal no filme também que mostra ele tendo meio que um sucesso corporativo, né? Mesmo ele sendo uma criança. O que é muito doido, porque acaba despertando a inveja de outros adultos ali que estão ao redor dele, né? E vê que, tipo, nossa, esse cara é um trouxa, velho, mó bobo, mó infantil, como é que ele tá indo pra frente? Aquela mensagem de você carregar a criatividade, imaginação da criança que existe dentro de si, né? Que isso vai te levar pra frente. Mas isso é bem bacana. E na sequência temos Conta Comigo, que é um filme de 1986, que foi baseado num conto de Stephen King, chamado O Outono da Inocência, O Corpo. O filme inclusive foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, e narra a história de um escritor que recorda sua infância em uma versão da década de 1950. Em um certo dia, os meninos relembram de um garoto que havia desaparecido e partem em busca de respostas, levando-os a uma intensa jornada de autodescoberta. E seguindo, temos Gatinhas e Gatões, que também é um filme do John Hughes. A comédia romântica conta a história de uma adolescente de 16 anos que sonha em namorar um colega de colégio que já está comprometido. Para completar, seu aniversário é deixado de lado por conta do casamento da sua irmã mais velha. O filme também traz o Anthony Michael Hall, que é o nerd do Clube dos Cinco no elenco. E falando agora de A Garota de Rosa Shocking, que é uma comédia romântica lançada em 86, dirigida por Howard Deutsch e roteirizada por John Hughes. Lembra que a gente comentou lá em cima? Pois é, aparecendo novamente aqui. Ele traz no papel principal a atriz Molly Ringwald. E por mais que o filme seja direcionado, de certa forma, a adolescentes, trata de temas como o alcoolismo e o desemprego, e retrata até algumas diferenças sociais nos Estados Unidos. Ora as bolas, né? Porque, né, é necessário quebrar o estigma de país perfeito. Se a gente for lá para esses filmes da década de 80, também existe o fato de terem alguns temas mais capciosos, porque até os atores eram adultos, né? Eles não eram adolescentes na época, né? Até porque se a gente for ver, por exemplo, se a gente for mais atrás e assistir Grease, cara, tinha uns caras de 40 anos no terceiro ano da faculdade. Da faculdade não, da escola. Eu, kkk. Então,
Nossa senhora, é terrível. Você vê uns caras assim com ruga até na testa, sabe? Interpretando adolescente. E você fala, né? Parece coisa, nossa, só naquela época faziam isso, né? Mas não, você pega a série adolescente, tipo, desse ano e tem umas pessoas de, sei lá, 35 fazendo adolescente de 15. Aí é complicado. E na sequência temos Digam o que Quiserem, de 1989. Um dos momentos mais marcantes do filme é quando o personagem do Lloyd, ele aparece segurando um boombox do lado de fora da casa de Diane, que é interpretada pela Sky. E a cena foi comentada e reproduzida no filme A Mentira, que é Is A com a Emma Stone. E passando agora para um clássico, não que os outros não sejam, mas ele é um clássico e é Footloose, Ritmo Louco de 84, que foi um filme dirigido por Herbert Ross, trazendo nomes como Kevin Bacon, a gente poderia até dizer que foi um dos filmes que cravou o nome de Kevin Bacon, e Laurie Singer no elenco. E o longa conta a história de um jovem criado na cidade grande que se muda para o interior onde descobre que é proibido dançar. Sim, esse é o plot do filme. E com sucesso nas bilheterias e indicações ao Oscar e Globo de Ouro, o filme também ganhou um remake em 2011, que esse a gente pode acabar esquecendo. E diferentemente do original, o remake teve uma recepção mista por parte da crítica. Claro, o remake quase ninguém lembra porque é aquelas, né, gente? Tem remake que a gente sabe que não precisa existir, que às vezes acaba até tirando o brilho da obra original e tudo mais. Não é nenhum crime existir remake, mas a gente sabe que isso acontece. Nem todo remake consegue cravar ali a mesma singularidade, né, digamos assim, em questão de ser uma obra que marque e tudo mais. E, cara, é um misto, se você for assistir esse filme, é um misto de vergonha alheia, porque você pega o Kevin Bacon dançando, assim, num frenesi, aquele cara, sim, aquele cara que interpreta vilões, aquele cara que faz filmes de terror e tudo mais, aquele cara dançando country como um louco. Então, é muito bom pra você ter esse ataque aí de vergonha alheia e de nostalgia. E partindo para o final da nossa lista, nós temos o nono filme, que é Namorada de Aluguel, de 1987, e eu nem preciso explicar por que esse filme é todo errado. Mas enfim, lançado em 1987, como eu disse, a comédia romântica foi dirigida por Steve Rash e trouxe Patrick Dempsey e Amanda Peterson nos papéis principais. O filme conta a história de um jovem tímido, né, esse tal de Ronald, que sempre sonhou em ser popular, e sua chance aparece quando ele descobre que Cindy, uma das meninas mais populares do colégio, está precisando de dinheiro. O filme foi reproduzido em 2003 com um novo nome, Amor de Aluguel, com Nick Cannon e Christina Milian. E mesmo com mudanças no enredo, né, ainda é possível ver alguns aspectos e cenas do original reinterpretadas no longa. E, gente, Namorada de Aluguel. eu realmente gostaria, Guilherme, eu gostaria que a Joana tivesse aqui agora para comentar sobre esse filme. seria o toque perfeito. Eu ia pegar até a pipoca pra ficar. Não, pra acompanhar. Perfeito, porque não precisa nem. É um filme que basicamente previu a existência do OnlyFans. É impressionante, assim. É esse nível de visão do filme. Enfim. Fora esse, claro, ele tem um papel de destaque e tudo mais, até porque existem N filmes com esse aspecto, né? Quando não é de aluguel, também tem um clássico, que é aquele famoso da Betty a Feia, né? Que tem aquele cara que apostou que vai sair com a menina, e ele tá forçado a sair com a menina, e a menina do meio pro final do filme, ela vira, sei lá, a Megan Fox do nada, e aí justifica, nossa, ele cai de amores por ela, porque ela, na verdade, é bonita. Então, a gente não precisa nem problematizar o filme, porque ele já é todo errado mesmo. Vocês estavam falando do Namorado de Aluguel, que é um filme muito da hora. Eu gostava muito de assistir esse filme. Como posso dizer, é que é uma galera que não se fala mais, né? Que eles tinham até que eles se conheciam bem, tinham um relacionamento e tal de amizade, e aí quando chega uma certa época na adolescência, você se separa, né, de algumas amizades, curiosamente, de maneira estranha, não sei, né, tem amigos que vão para um lado e você não consegue acompanhar ele, né, e aí tem aquele momento em que eles brigam, né, na cantina, o cara tá com um taco de beisebol e tal, e porra, a gente era brother, começa a confrontar o outro maluco lá, pô, a gente era brother e tal, teu irmão quebrou a perna, meu irmão carregou ele e tal, não sei o que. Eu gostava bastante dessa parte do filme, né, que eles meio que se entendem aí, né, e o cara, o Patrick Dempsey, ele
seguiu a vida aí, né? Teve que meio um pouquinho de sucesso, né? Fez Encantada, teve aí no... Ele tá no Grey's Anatomy, não sei qual temporada, mas eu já vi ele por lá também. E pra finalizar nossa lista, temos O Garoto do Futuro, que é um filme de 1985, também conhecido como Teen Wolf. Pra quem não conhece a história do filme, ele junta um garoto popular, a garota perfeita, o típico jogador brigão, um time de basquete e você tem a receita clássica de um filme de sessão da tarde. Porém aqui, né, no Teen Wolf, ele acrescenta um pouco de fantasia, do garoto mais impopular da escola também era um lobisomem. E ainda em 1987, o longa recebeu uma continuação, chamada O Garoto do Futuro 2, que contava a história do primo de Scott Howard, que também era um lobisomem. E esse filme aqui, né, ele teve uma leve base bem vaga assim mesmo, pra série da CW, que é o Teen Wolf, que fez sucesso há uns anos atrás aí, acabou sendo cancelado e tal. Teen Wolf, pelo menos na época eu acompanhei, eu assistia, então eu não posso falar muito mal não. Segue a gente lá no Instagram do NGF Sem Limites, né? Sempre tem vários assuntos lá no nosso podcast também no NGF Cast, né? E também temos o Freakcast, né? Que é só sobre assuntos variados, só coisa bizarra. Segue a gente lá. E chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast. Gostaríamos de agradecer você por ouvir até aqui e lembrando que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming de áudio. Compartilhe os episódios do Burncast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos aquele repost, ok? Até a próxima semana.